Olá, pessoal. Hoje estamos aqui na Semana do Cliente, num bate-papo muito especial. Hoje comigo eu tenho o Jerome, que vai me ajudar nessa entrevista, e nós trouxemos 4 clientes muito especiais. E eu vou apresentar para vocês. A gente começa com Marcelo Linhares. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Marcelo é CEO e cofundador da OnFly, startup mineira que foi criada em 2019 e referência em tecnologia para a gestão de viagens corporativas. Ele é muito empreendedor e especialista em inovação. Liderou a expansão da OnFly com forte crescimento no Brasil e na América Latina, após rodadas de investimentos que posicionaram a empresa entre as principais travel techs do país. Muito bem-vindo. Também temos João Branco aqui com a gente, um executivo de marketing com mais de 25 anos de experiência, foi CMO do McDonald's do Brasil até 2022. É considerado um dos profissionais de marketing mais admirados do país e palestrante reconhecido, defendendo uma comunicação mais humana, autêntica e baseada em empatia. Prazer estar aqui. Silvio Ferraz Júnior, vice-presidente de produtos e negócios da BeFly, holding que reúne marcas como a Flytour, Belvitour e Queensberry. Executivo com quase 40 anos de experiência no setor de turismo, foi sócio fundador da TAM Viagens e ocupou posições de liderança na CVC Corp e também na MMT GapNet, reconhecido pela visão estratégica e pelo foco em inovação no setor de viagens. Obrigado pelo convite. E também teremos Leandro Gonçalves, que ele é CEO da Brix Cargo, empresa de logística e transporte aéreo com mais de 30 anos de experiência. É reconhecido pela liderança em iniciativas sustentáveis do setor, com uma parceria com a Latam Cargo para compensação nas emissões de carbono. Tem como marca de gestão o compromisso com eficiência operacional e responsabilidade socioambiental. Muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Jerome, a gente está com convidados super especiais, hein? É muito legal e é um clima que eu espero que seja muito informal dessa conversa aqui, porque é um bate-papo, aproveitando da visão de cada um de vocês, que, tem várias facetas. Vocês são clientes voadores, como, muitos, são aqui no Brasil, mas além disso vocês têm uma outra relação com a Latam, de proximidade de negócios. Então, existe também uma relação de cliente além do voador, né. Então eu, por isso, gostaria que a gente tivesse aqui sempre a mistura dessas 2 visões, porque elas são a que fazem a visão de vocês, a que faz a Latam saber o caminho para cada vez tratar melhor os clientes que tem. E aí eu já queria começar com o Silvinho, que, como o Diogo falou, conhece bem a TAM e o setor. Silvinho, o que que faz, um cliente escolher a Latam, na tua opinião? Bom, primeiro obrigado por estar aqui, por ter sido convidado. Eu acho que essa resposta é longa, né, João? O que faz ele escolher, eu acho que é o todo. Eu acho que é o conhecimento de Brasil, a flexibilidade do produto, a quantidade de produto disponível, né, destino, frequência, possibilidade, Latam Pass, atendimento, o atendimento antes, eu acho, né, a relação comercial com os distribuidores, a forma como ela funciona, tá preocupada em satisfazer o cliente no dia a dia. Eu acho que este todo faz o conjunto que diferencia a Latam hoje, dentro do mercado brasileiro para facilitar. Acho que tem, no internacional, a quantidade de destinos e o calor brasileiro, né, para o cliente brasileiro poder estar sendo preenchido em todos os seus destinos. Isso facilita cada vez mais esse crescimento. E aí você vira num ciclo que a pessoa vai preferindo, voar na Latam no seu dia a dia. E o preço, Silvinho? Acho que o preço ele sempre foi, né, Jerome, ele é sempre definidor, mas ele não é único. O cliente, ele quer conveniência, ele quer praticidade, ele quer velocidade, ele quer simplicidade, e muitas vezes ele não está preocupado se está custando R$1 a mais ou R$1 a menos. Ele está preocupado em ter o seu benefício satisfeito, ele está preocupado em ter a felicidade que funcione. Um agente de viagem, ele está preocupado em não dar problema, ele não quer ter problema no reembolso, ele não quer ter problema com a bagagem, ele não quer ter problema de reclamação de serviço. Então ele prefere vender o que vai dar menos problema para ele, o que ele sabe que o cliente dele vai ficar mais satisfeito. Então, para a gente, né, o preço sempre é determinante, mas ele não é o principal fator decisório
do cliente no dia a dia. E se no final tudo é igual ou a expectativa que eu tenho é baixa de o que eu vou obter de facilidade de atendimento, aí eu vou no preço, aí é a diferença. Sim, aí não tem como ele fazer de outra forma, é tudo a mesma coisa, muitos vendedores por aí ou muitos agentes vão lá: "Ah, vou te dar o melhor preço", você fica 24 horas viajando quando você devia voar 5. Se você quiser fazer aquilo e ir no preço, você vai, mas normalmente, se ele for bem esclarecido, ele não vai, né. Eu acho que essa é a principal diferença que tem. Leandro, e em carga, como é que é? Atendimento, preço, o que que ele busca? Parecido, tá? É muito parecido. Eu diria assim que, simplificando, podia pensar que de repente a aviação pode ser uma commodity. Eu tenho que levar do ponto A para o ponto B e todas as companhias levam para o ponto A para o ponto B. Tá, mas o que que tu faz o diferencial? Por que que eu escolho a Latam? É no detalhe, é no diferencial que tu vai oferecer para o teu cliente, né? Na comunicação, na informação, é óbvio que tu espere, no meu caso, que a carga vá, que ela siga, né? Tu tem um compromisso, né? Tem alguém esperando uma carga, tem uma necessidade, mas muito mais importante do que ela chegue, e porque os problemas acontecem todo dia, são variáveis fora do nosso controle. A aviação, ela trabalha com variáveis fora do nosso controle. Mas eu acho assim, se eu tiver informação, se eu tiver uma equipe que vá lá e me diga o seguinte: não vai chegar, eu estou super satisfeito. Porque eu vou me comunicar, no caso, com o meu cliente, você não vai chegar, mas a solução já foi essa, já foi essa, já foi essa, né? Então, assim, comunicação, atendimento e trabalhar em detalhes diferenciais. O que que eu posso fazer diferencial, talvez aí sim, de outras companhias. Tocou num ponto interessante a coisa vai dar errado, em algum momento vai dar errado, né, mas como que a gente age nesse momento, né, e que tipo de certeza ou não a gente consegue dar naquele momento. A comunicação clara do que vai ou não vai acontecer e dado que não vai acontecer o plano original, qual que é o plano B, né, o plano de correção. Tanto que a Latam tem, isso eu posso falar de carteirinha aqui, que a Latam, o comprometimento que a equipe tem conosco para dizer o seguinte: eu estou junto contigo, deu o problema, mas a gente vai trabalhar junto para resolver. E Jerome, pensando nisso, né, quando a gente fala em comunicação transparente, nós estamos treinando muito a nossa equipe esse ano no quesito de hospitalidade, né? Onde a gente coloca o cliente no centro da nossa tomada de decisão, onde a gente quer que o cliente se sinta em casa dentro da Latam, seja nos aeroportos, dentro dos nossos aviões, e onde o cliente seja protagonista da sua viagem, que a gente consiga atendê-lo de forma personalizada, com aquilo que ele precisa, né? E aí, Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta, né? Quando a gente olha para o mercado, como é que o atendimento da Latam é visto no mercado? E desse atendimento, você acha que as nossas pessoas, as nossas equipes se diferenciam em relação a isso? Bom, Diogo, eu gosto dessa pergunta. O que eu aprendi um pouco dessa indústria é muito focado no corporativo, né? E o corporativo, o cara tá 100% do tempo ou atrasado, né? Então o tempo é muito importante. E o que eh, eu fico bem encantado com a Latam, essa questão da pontualidade, né? E a gente, às vezes, eu vou embarcar ali e eu vejo as pessoas com muita elegância, né? E aí já vai embarcando todo mundo, porque a questão da pontualidade e tem jeito para você, né, dar algumas notícias. E o que eu acho super interessante da Latam, assim, é como que consegue, eh, fazer todo esse processo de forma muito rápida, mas talvez sem perder a ternura, a elegância, né. E e o mais importante aqui para a gente aqui que a gente atende lá é a pontualidade, mas até o avião chegar no horário certinho, eu acho que todo mundo foi muito cordial nesse processo. Então acho que esse é um ponto muito relevante. O outro ponto, né, aí já de um olhar de plataforma, onde precisa de um suporte do time comercial da Latam, então a gente toda vez que a gente conhece muito o pessoal do Chile, né, o pessoal das APIs, integração tecnologia, assim, os SLAs de respostas, assim, a empatia de entender o problema, é assim, é uma coisa que é muito diferente, assim. Converso com o time de tecnologia lá, o pessoal falou: "Cara, o time da Latam do Chile de APIs é um negócio absurdo, porque eles respondem em 30 minutos, 40 minutos". Então, você vê que desde da pessoa do balcão que está ali para embarcar, até o cara que está lá no Chile com tecnologia, então é algo, na minha visão, que isso é cultura, né, isso não é uma atitude isolada, isso é uma coisa
que está na corrente sanguínea da companhia. É isso, é por isso que a gente trabalha a hospitalidade em todos os pontos de contato dos nossos clientes, para que ele se sinta reconhecido e valorizado em cada uma das interações. Muito bom. E João, falando um pouquinho de marca, você que tem uma vasta experiência nisso, né? Qual que é o papel do nosso time, das nossas pessoas, quando a gente fala em construção de uma marca focada em cliente e com excelência de atendimento? Legal. Eu queria só fazer um comentário, eu acho, sobre o que a gente estava falando até então, de por que que as pessoas escolhem a Latam. E eu acho que tem uma visão um pouquinho diferente. Eu sou o que menos conhece de aviação aqui, acho, sabe? Mas voo bastante e, como marqueteiro, tenho uma visão que pode ser complementar e interessante. Por que que uma pessoa escolhe Latam? Por que uma pessoa decide voar com Latam? Eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, tem uma coisa que acontece antes dela olhar o preço, dela olhar a rota, dela olhar a propaganda, dela pensar na refeição, que é ela precisa de uma ajuda. Ela precisa ir visitar a sua família, ela precisa ir numa entrevista de emprego, ela precisa eh, tirar férias, ela precisa de uma ajuda, e aí ela escolhe pedir essa ajuda para vocês. E entender esse negócio assim, eu acho que muda muita coisa. Porque uma boa parte dessa resposta está no serviço, e o serviço não é o canal de atendimento, mas é o servir, mas é o se importar, é o perceber a ajuda que o cliente veio pedir e mostrar que você quer fazer o melhor por ele. E aí, indo direto agora na resposta da pergunta que você me fez, eu gosto de dizer que o cliente percebe. O cliente percebe. O cliente percebe se a pessoa que está atendendo está tentando ajudar. O cliente percebe se a pessoa que está atendendo está enrolada. Quando a gente vai num restaurante e a gente pede pro garçom: "Olha, eu tô com pressa, você agiliza a conta para mim?". Se o garçom se atrapalha todo lá, mas ele pega as embalagens, ele começa a embrulhar para viagem para te entregar, você vê que ele tá tentando, você percebe, não percebe? Você vai na dentista e fala: "Olha, eu tenho medo de injeção", e aí ela na hora da anestesia toma cuidado, a gente percebe. Você pega um táxi e você tá com calor, ele não quer ligar o ar-condicionado, a gente sempre percebe. O cliente dela percebe também. Ele percebe se a pessoa está dando uma má notícia de um atraso que seja, mas assim, é para sua segurança, por causa do clima, eu vou fazer o melhor, puxa, eu sinto muito. A gente percebe se o "eu sinto muito" Ah, se sente muito mesmo ou não. E isso constrói ou destrói a marca mais do que qualquer propaganda que vocês coloquem na TV. Porque a pessoa vai gostar mais da marca Latam ou menos, muito mais baseado em como ela foi servida do que nas promessas que vocês fizeram por aí. João, você sabe que é interessante o que você está falando, porque juntando os 2 pontos aqui, cada um tem uma necessidade, um desejo diferente. A gente está sentado, eu e você, num avião, nos 2 assentos, um do lado do outro. Eu estou indo por um motivo, você está indo por outro. Eu estou com uma coisa na cabeça, você está com outra. E a nossa capacidade de se conectar individualmente com você na tua necessidade e comigo na minha necessidade, faz toda a diferença. E aí eu vou citar um exemplo que é um exemplo que a gente continua trabalhando, né. Reconhecer todos os passageiros de alto valor, que a gente chama, que são os passageiros frequentes, pelo nome, né, a bordo. Eh, uma grande parte da nossa tripulação abraçou isso com muita velocidade, mas uma parte falava assim: "Não faz diferença", né. E essas pessoas foram sendo convencidas, e hoje a gente tem um serviço muito mais consistente de reconhecimento pelo nome. Porque é a abertura da porta para "Você tem alguma coisa que você precisa, que eu posso fazer por você?" E talvez você tenha alguma coisa diferente. E essa conexão individual eu acho que faz a diferença, porque a necessidade é diferente. O cara tá nervoso porque tá viajando a trabalho, ou pela primeira vez tá viajando, nunca voou. E conseguir abrir essa porta, e fazer alguma coisa a respeito, e 90% das vezes não tem nada que fazer a respeito, só falar assim: "Eu tô aqui, precisando você me chama". Eu acho que faz toda a diferença. E é interessante quando o Jerome fala isso, né, do chamar pelo nome, porque a gente tenta sempre empoderar os nossos times a ser protagonistas da sua carreira, do seu atendimento, né. Então a gente dá para eles ferramentas onde eles conseguem ver indicadores do seu atendimento, do seu voo. E quando a gente começa a chamar o cliente pelo nome, a gente conseguiu ver nos indicadores de satisfação que quando a gente chama pelo nome, a nota de satisfação tem um salto de 12 pontos desses clientes que a gente chama pelo nome. Então, o tripulante, por exemplo, no caso do avião, ele consegue perceber o quão isso faz a diferença no atendimento. Um simples chamar pelo nome. O cliente percebe. Agora, já que o detalhe pega a diferença, né, só para também vamos levar um pouquinho, vamos ó,
Chamar pelo nome, gente, é uma técnica marqueteira também, de a gente mostrar abertura, gerar identificação, tá? Agora, se eu tivesse aqui fazendo um discurso e eu fosse encerrar, eu falo assim: "Eu queria fazer um agradecimento às pessoas que mais fizeram a diferença na minha vida". Então eu quero agradecer aqui meu grande amigo Paulo, que em algum momento me estendeu a mão, que eu precisei muito. Quero agradecer aqui a minha tia Maria, que quando eu mais precisei, que eu estava doente, ela estava comigo. E eu quero agradecer também aqui minha esposa Nathalie. Obrigado, muito obrigado. Veja, será que ela vai ficar feliz? Então, o chamar pelo nome faz muita diferença, mas a intenção de como a gente chama pelo nome e de como a gente faz, o cliente percebe. Total, total. E aí vem uma das vantagens da gente ter uma tripulação, que é a tripulação mais antiga e mais bem formada, né, na aviação aqui no Brasil. Eu acho que muito treinamento, vocês viram um pouco do que a gente faz aqui, o quanto a gente se importa com treinamento, mas sempre tem as coisas que ainda podem melhorar. E aí vai a pergunta para o Silvinho: o que a gente precisa melhorar quando a gente olha como a gente está operando hoje? Eu acho que primeira coisa que eu acho que vocês e a gente no mercado inteiro sofre é com infraestrutura, né, Júnior? Estava contando um pouquinho antes aqui, eu tive em Belém 2 vezes nos últimos 15 dias, o aeroporto está um caos. O aeroporto é inteiro em reforma. Na hora que o aeroporto está inteiro em reforma, o check-in é um caos. Então, trabalhar com a infraestrutura, eu acho que é uma luta grande que a gente tem para fazer em todos os lugares. Isso complica muito o serviço. Na hora que complica o serviço fica ruim. A não comunicação, porque atrasou um voo. Estava embarcando semana passada. O Guarulhos estava funcionando com uma pista só. O comandante veio falando ao longo do tempo: ó, a gente não entrou ainda, o avião atrasou 1 hora. Não tinha nada a ver com a companhia. Tinha a ver com a infraestrutura do aeroporto, mas ele informou. Se ele não informa, se ele chega só lá e a gente fica 1 hora parado, ninguém sabendo nada, é complicado. Então esse cuidar o tempo inteiro é importante. E ele é importante não só dentro do avião, ele é importante no aeroporto, ele é importante no desembarque, quando a mala demora para sair, ele é importante com o time comercial na hora que está na ponta vendendo, ele é importante no aplicativo que às vezes engasga. Então o aplicativo tem que estar cada vez melhor e você poder fazer mais coisa dentro dele. Então acho que essa é o grande desafio da gente, né, fazer mais natural, mais, quase que inconsciente, né, que as pessoas sintam que o serviço está ali e que todo mundo esteja junto para fazer melhor cada vez. 100%. Em carga, né, o que você vê? O que dá para fazer melhor? Antecipação. Antecipação do problema. Eu vou dar agora um exemplo que não é de carga, mas, né, em muito que o Silvio falou. Eu vim de Porto Alegre na terça e meu voo cancelou, né. Tinha feito check-in na noite anterior e na madrugada lá, quando eu estava me preparando, o voo cancelado. E já tinha informação do meu próximo voo, né. Então assim, estar, nas melhores tecnologias, nas melhores tendências, né, e se antecipar, ou seja, eu não consegui pegar o voo programado, tive que reprogramar minha viagem, tudo certo, e é melhor que fique, né, porque é uma questão, se dá problema, é melhor, eu tenho essa teoria, mas a Latam se antecipou e eu não precisei ir para o aeroporto e depois, e mais importante, não teve aquela disputa, pega esse voo, pega aquele voo, já estava no meu assento, no meu próximo voo, né. E para carga, também é isso, né, deu problema, antecipa, avisa, né. Que mais a gente pode fazer para se conectar ou para construir um relacionamento que seja duradouro, que seja, valioso na perspectiva do cliente? Bom, Jerome, assim, voltando à questão do preço, né, que você falou assim, a vida toda eu sempre achei que passagem aérea fosse uma commodity, né, e hoje do lado do corporativo, quando você fala de pontualidade, de serviço, de pós-venda, não sei o quê, a gente começa a ver que a relação preço-valor ela já está desvirtuada, já não é mais uma commodity, então as pessoas já estão começando a pagar um pouco mais, né, e talvez, óbvio que tem uma elasticidade, e então eu acho que esse é um ponto super positivo. Teve uma situação específica que passou comigo, obviamente eu li uma viagem a trabalho, que eu ia descer em Guarulhos, por alguma razão Guarulhos não estava
permitindo pousar, pousou em Campinas e acho que a Latam não tem suporte em Campinas ali, e foi obviamente um caos ali. Eh, e realmente acho que isso, por mais que teve todo esse treinamento ali, acho que claramente não tinha ninguém preparado para aquele momento. E aí eu vi 200 pessoas ali enfurecidas, né, eu peguei um táxi, fui, né, pra Guarulhos lá, dormi, mas ali claramente tinha uma oportunidade de melhorar. Mas no outro dia eu falei assim: "Pô, vou mandar uma mensagem pro Jerome com zero expectativa de ser respondido, mas só relatando o que aconteceu", nem sei se você lembra, mas acho que você respondeu com 20 minutos, e você falou assim: "Cara, essa não é uma experiência da Latam", conectou com uma pessoa da Latam, que ele entrou em contato comigo no WhatsApp, então aquilo ali me chamou muita atenção, né, assim, uma companhia com alguns milhares de funcionários, né, e a gente fala muito hoje no mercado de tecnologia e startup sobre o modelo de founder mode, né, do founder, uma mentalidade fundadora ali na linha de frente. Você podia simplesmente, pô, mais um, né, talvez essas exceções, assim, pô, se tiver algum problema, tiver que parar em Campinas, que não tem base, o que que tem que ser feito, né, e ali claramente bugou o sistema, entrou num ponto cego e ninguém sabia o que fazer. Eu vi as pessoas enfurecidas, eu falei: "Cara, vou pegar meu táxi e vou embora", mas claramente ninguém sabe o que fazer. Eu acho que tentando trazer algum ponto para enriquecer aqui, acho que seria um ponto adicional. Mas, a boa notícia é que a gente está operando agora em Legal. Viracopos, mas isso não quer dizer que a gente no alternado vai fazer tudo Vamos ver. corretamente. Mas eu acho que essa visão do que fazer numa contingência, né, num cancelamento, num atraso, num alternado, ainda tem muito, muito que melhorar. E o que que você acha, João, do teu lado? Eu acho que vocês têm um belo desafio, né, porque quem se propõe a ser uma empresa que entrega um serviço melhor para as pessoas, tem um dilema, né, Jerome? Eu fico pensando, sabe, eu admiro a galera do marketing de vocês. Como você faz um marketing disso? Porque pense, você precisa prometer ser um serviço melhor, só que com a aviação as pessoas já têm uma expectativa muito alta, e aí quando você ainda promete, já foi com expectativa mais alta ainda. A gente está conversando aqui há 1 hora, ninguém tinha expectativa de ser servido de comida, mas se você está num voo de 1 hora e não serve nada, o pessoal fala: "Pô, não serviu nada". Que expectativa que as pessoas têm, né? A gente tem expectativa, né? Eu tô indo uma viagem de férias que eu explorei o ano inteiro, eu tenho a expectativa de que alguém olhe pra mim e fale: "Vai dar tudo certo", ou fechar um negócio. Então vocês têm um baita de um dilema, vocês sabem quais são os problemas que as pessoas reclamam mais, falam: "É o cancelamento, é isso". Como é que a gente consegue diminuir um pouco isso? E como a gente consegue prometer 7 e entregar 7,5 sempre, ou a maior parte das vezes? E uma coisa que meus passados, né, de fast food e tal, também ajudou muito em empresas que atendem muito clientes, era: olha, se em 1, 2, 3% dos casos a gente consegue surpreender positivamente, e isso reverbera, sabe, isso ajuda. A reclamação acontece, e as pessoas veem que você se importa, ajuda muito. Mas se em 1, 2, 3% dos casos também você vai além e dá essa liberdade para as pessoas poderem fazer isso, a verdade é que o funcionário, o comissário, o piloto, eu acho que eles gostam de fazer isso, sabe, se eles puderem. Eles também ficam felizes de poder fazer algo legal para as pessoas. E chega aí uma geração de clientes que gosta de contar para todo mundo quando é bem servido também. Isso pode ajudar bastante vocês. Você falou de alguns tripulantes ou pilotos não gostarem, e eu lembro da gente, nos últimos meses, tem dado mais liberdade para o speech a bordo, né. Speech a bordo, antes tinha muita liberdade, aí a gente falou: "Não, vamos padronizar tudo, tem que falar isso aqui". E aí começou a ficar absolutamente mecânico, e a gente foi vendo o quanto é importante que o comandante, no caso de Guarulhos, como você falou, tenha a liberdade de contar: "Ó, tá acontecendo isso", e você não tem um speech pronto para isso, porque você não tinha considerado isso. E a gente tem alguns pilotos que adoram falar, e tem que falar. É óbvio que cada um do seu jeito, mas dentro de uma maneira Latam, mas tem que ter essa autonomia, tem que ter essa liberdade. E aí sobre o teu ponto de gestão de expectativa, é muito difícil. Eu acho que é um dos maiores dilemas que a gente tem, é como a gente faz a gestão adequada, o que que a gente consegue se comprometer a fazer e o que a gente não consegue se comprometer a fazer. Dentro de um produto que é super complexo. Eu quero levar o meu cachorro, que tem 10 quilos e tem aquele nariz achatado, e eu quero levar ele na cabine, posso, não posso, depende do voo, eu vou para onde, vou para o México, vou...
assim, e tem especificidades muito, muito características do setor aéreo que fazem com que a gestão de expectativa seja bem complicada, mas eu acho que a gente tá num caminho de vamos ver o que a gente pode fazer melhor. E aí nisso, acho que chega na parte de você contou alguma tem alguma história que ficou na cabeça de vocês na relação com a Latam, ou pode não ser com a Latam, mas alguma coisa relevante na relação de cliente de uma companhia aérea que vale compartilhar com nossa equipe aqui? Eu acho que na relação de companhia aérea, acho que tem algumas coisas, né, Jerome, mas uma que vale ressaltar no caso de Latam, para o heavy user, que é gente que fala com companhia aérea de tudo quanto é jeito possível e imaginário. É icônico na Latam o Special Service, né. O que o Special Service faz para o cliente, o que resolve de problema de maneira geral em todos os lugares que tem, no voo atrasado, no voo cancelado, na pessoa que está atrasado para chegar, na necessidade de antecipar um voo, ou no cuidado só de reconhecer na fila e dizer o que tem, saber quanto é, eu acho que isso faz uma diferença enorme e eu posso testemunhar que é uma inveja de 99% das companhias aéreas de como a Latam consegue fazer isto no Brasil e em alguns destinos internacionais que ela tem. Acho que isso muda muito essa história. Bom, do meu lado, eu acho que eu tenho várias, mas eu vou tentar reduzir em 2 aqui. Uma, teve um passageiro nosso que deixou computador no avião. Para muitas pessoas, executivos, o computador tem mais valor do que o carro, né, porque você tem todo os dado da empresa tá lá dentro. E entrou em contato, a gente entrou em contato e beleza, achou, tá na Achados e Perdidos, do lado do banheiro tal, 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 já assim, no nível de assertividade que impressionou, né, e depois a pessoa agradeceu muito, eu acho que esse foi um ponto e me chamou muita atenção, o nível, né, como que a informação chegou tão rápida. E uma outra, um cliente nosso que se embananou no fuso e ele chegou, no voo, se não me engano, em Nova York ou em Miami, e perdeu o voo porque chegou atrasado, e ele precisava estar no Brasil aqui 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, e não estava se conseguindo resolver lá, a gente entrou em contato com a Latam já acionou a pessoa lá, que foi ao encontro dele, já embarcou ele no próximo voo. Então as pessoas elas atendem, eh, quase por vocação, não por uma obrigação. Eu já tive experiências bem ruins, já tive experiências excelentes também. Mas para deixar um incentivo o pessoal fazer cada vez mais as experiências boas, eu acho que a expectativa não é, quando entra no avião, que tem assim: "Nossa, vão tocar a minha música preferida", sabe. Mas em julho passado, por exemplo, eu fui fazer uma viagem de férias com a família, era aniversário de 40 anos da minha esposa, a gente foi comemorar, e a comissária de bordo do voo, ela tinha o dado do aniversário, e no dia do aniversário dela a gente estava viajando, e ela fez um recadinho à mão, escreveu, entregou, e é uma coisa simples, mas que pra gente surpreendeu, e para os nossos filhos surpreendeu. Isso é uma coisa interessante, 2 filhos, um de 11 e um de 9 anos, eles olharam e falaram: "Como ela sabia? O que aconteceu?" E vai ficar marcado. E aí eu deixo, assim, um incentivo, como marqueteiro também, a entender que, assim, as ocasiões ali faz muita diferença. Imagina a pessoa que voa pela primeira vez e fala assim: "Tenho sonho de viajar, sonho. Eu vejo o avião passando, mas eu nunca entrei lá". E aí o primeiro voo foi num voo da Latam, então vai ser pro resto da vida, né. Uma criança, uma pessoa que tinha feito uma promessa, uma pessoa que tá indo para fora do Brasil pela primeira vez, e vocês têm a oportunidade de participar desses momentos. Ouvindo essas histórias, né, que é isso que nos motiva no dia a dia, né. Quando a gente olha para os nossos times e vê o quão grande eles são e como eles fazem a diferença, né, na vida dos nossos clientes. Eu recebo por diversos canais, Instagram, LinkedIn, redes sociais, essas histórias que é difícil às vezes o cliente externalizar, mas nesses 2, 3% muitos colocam e publicam, né, e a gente vê que nós temos um time forte, um time muito engajado e que óbvio, com muito treinamento a gente vai fazendo que ele se torne cada vez melhor. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui, eu acho que esse bate-papo foi super enriquecedor para os nossos times. Ouvir o cliente que recebe o nosso atendimento faz toda a diferença.
Obrigado pela participação de vocês e agora eu deixo com o Jerome para fazer o nosso encerramento, o nosso bate-papo. Eu também queria agradecer a presença e o tempo de vocês, eu sei que é super escasso, obrigado por ter vindo. É uma mensagem importante que a gente constantemente escute o cliente. E onde estão as oportunidades e o que a gente não está fazendo bem e o que a gente pode fazer diferente. A Latam passou nos últimos 10, 12 anos por uma transformação muito grande. A gente teve uns momentos muito duros na nossa história. Na pontualidade que você hoje elogia, em 2016, 17, ela estava nos piores momentos, né? Comparado com o resto do mundo, a gente estava bem, mas não comparado com a concorrência aqui no Brasil, né? Então, mas foi uma transformação muito grande, e nos últimos 2 anos eu vejo mais elogios do que críticas, mas de forma nenhuma isso tira a consciência de que a gente está num caminho muito longo e que ainda tem muita coisa a fazer melhor. A companhia se transformou, mas tem que continuar se renovando, continuar entendendo o cliente melhor, continuar aproveitando essas pérolas que vocês deram para a gente hoje, de o que a gente pode fazer diferente. E eu tenho muito orgulho de liderar a empresa aqui no Brasil, mas com a plena consciência de que a gente está muito longe de onde a gente pode chegar do ponto de vista de serviço, do ponto de vista de atendimento, e de cuidado com o nosso cliente. Então, já que é a semana do cliente, já que a gente está fazendo um esforço para recolocar ele na agenda, que a gente saiba que ele nunca sai da agenda, porque é ele que sustenta a nossa existência. Então, super obrigado novamente a vocês. Espero que vocês tenham aproveitado aí o bate-papo com esses 4 grandes convidados aqui da Latam. Obrigado.